Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Caroline Campos, advogada no Brasil e em Portugal, e hoje nós vamos falar sobre vistos. Se você não tem direito a uma nacionalidade portuguesa ou europeia e quer morar em Portugal, você precisa aplicar para um visto de residência. Existem vários fundamentos que podem basear o seu pedido de visto, como por exemplo, por trabalho, uma vez que você consiga uma promessa de contrato de trabalho, ou por atividade independente, abrindo uma empresa, como profissional altamente qualificado ou por estudo, seja ele do ensino secundário ou superior, licenciatura, mestrado, doutoramento, como nós chamamos cá o doutorado, ou ainda um visto de reunião familiar, o reagrupamento familiar, e também o visto para portadores de rendimentos, que podem ser aposentados, reformados, ou que detêm outras aplicações financeiras, rendas vindo de um imóvel no Brasil, por exemplo, em outro país, e também agora o novo visto de nômade digital. Todos esses vistos, portanto, têm requisitos específicos, mas nós temos também as condições gerais, que é a posse de meios de subsistência, e isso pode variar de acordo com uma modalidade ou outra, um comprovativo de que você detém um alojamento cá em Portugal e também a ausência de condenação criminal. Vale lembrar que o visto se dá para a entrada no país. Uma vez que já esteja cá dentro, tem que ser agendada aí a sua autorização de residência. Alguns tipos de visto já vêm com agendamento automático, outros é preciso que você faça o agendamento, portanto, uma vez que já esteja cá no país. Existe também algumas modalidades, poucas agora na lei, de autorização de residência com dispensa de visto. Por isso, o auxílio de um profissional devidamente habilitado é fundamental para garantir o sucesso do seu processo migratório. E agora nós vamos conhecer um casal que já vivenciou essa experiência migratória em 2 países, em 2 oportunidades diferentes. Vamos lá? Olá! Tudo bem? Tudo bem. Olá, tudo bem? Bom? Vamos sentar com a gente? Felipe, Lilian, conta um pouco para os nossos seguidores, então, como é que foi esse projeto migratório, porque vocês tiveram migração para 2 países muito diferentes, não é? 2 culturas diferentes, para o Canadá e agora aqui para Portugal. Conta um pouco sobre como foi, as razões, as dificuldades e como é que vocês se sentiram num país, no outro, a diferença de cultura, como é que foi para os nossos seguidores aqui ficarem a saber. A razão, eu acho que é comum entre todos que deixam o Brasil. A primeira é a segurança, né? Então nós tínhamos acabado de ter nossa filha, e queríamos dar uma vida melhor para ela. Então a gente decidiu e restou saber para onde a gente ia. Portugal sempre esteve presente na nossa vida, foi o primeiro contato internacional de emprego que eu tive, mas acabou que não deu certo por várias razões e a gente decidiu emigrar para o Canadá. Então eu fui com visto de estudos, fiz uma especialização lá de 2 anos e levei elas comigo. Lá é um lugar bom de se morar, lá é maravilhoso, lá é um lugar com escolas muito boas também, como aqui. Mas, no final das contas, quando nós colocávamos a cabeça no travesseiro à noite, a gente se olhava e... O que pesou nessa decisão, né? Faltava alguma coisa sempre. Sim, nós procurávamos alguma coisa para estarem todos felizes no momento de lazer. Sim. E sempre estava a faltar alguma coisa. A forma de se relacionar. Mas vocês tinham amigos, tínhamos canadenses amigos também? Brasileiros. Conhecíamos canadenses, mas na hora de formar o vínculo, eram só brasileiros. E uma coisa que me preocupava muito era a alimentação da minha filha, porque é tudo muito industrializado, eles têm essa cultura do industrializado, de ir no mercado e comprar aquele pacotão do congelado. E isso me preocupava muito. E tem a influência do meio. Por mais que nós buscássemos manter uma alimentação saudável também para nossa filha, ela na escola, ela via os amigos levarem pizza, fast food,
atitude. Não é tão fácil quanto as pessoas falam. O Canadá é um país caro. Nós passamos 5 anos e meio lá, quase 6 anos, dos quais eu trabalhei 3 anos na mesma empresa, e ainda assim você encontra dificuldades de conseguir uma residência permanente, porque os programas vão mudando a todo instante. Mesmo você sendo um profissional qualificado, você tendo faculdade, especialização, eles vão pedindo mais e mais. E no fim, tudo isso pesou e vocês decidiram então que Portugal era o que vocês queriam. E como é que foi o custo de vida, a comparação? Como é que foi para vir para cá? Me surpreendeu muito a vinda para Portugal, porque nós vemos muitas reclamações que o salário é baixo, que o aluguel é alto, né, que a gente chama de arrendamento. É uma verdade que no Canadá se ganha muito melhor do que aqui. Só que o custo de vida no Canadá também é muito elevado. Então acaba que no final sai a mesma coisa. Então, basicamente lá eu gastava metade do meu salário com arrendamento, com o nosso aluguel, com as contas. Só que mercado, lazer, esse tipo de coisa era muito mais caro do que em Portugal. Então, em razões do clima também, né? Tudo que você tem que fazer indoor é tudo pago e acaba que o teu salário no final do mês vai tudo para aí. Então essa mudança compensou, né? Compensou demais. A gente está muito feliz aqui. Conta um pouquinho então como é que foi essa segunda mudança, né? Do Canadá para cá, agora já com a Sky. A nossa história vem de muito antes, né? Desde quando eu estava saindo do Brasil para o Canadá, a gente se conheceu pelo Facebook, nos grupos de Portugal, e tive a sorte de te contactar de novo para resolver todos os nossos problemas aqui, alugar nosso apartamento. Foi tudo maravilhoso. Trouxemos nossa cachorra. A questão de visto. O Canadá tem várias etapas que você tem que comprovar, você tem que dizer por que você quer. E aqui é muito mais objetivo. Você diz que quer, você tem seu trabalho. Não, eu vou trabalhar, eu vou pagar meus impostos. E eles vão avaliar e te dar o ok ou não para você vir. Então, a nossa experiência aqui foi muito mais objetiva, muito melhor, você sabe. Você fez pra gente todo o processo de visto. Só temos a agradecer você, sua equipe. Foi muito bom, foi maravilhoso. Muito bom estar aqui. E qual lugar que vocês mais gostam aqui? Onde nós estávamos ontem, na Ericeira. Ai, aquele lugar é um espetáculo. Vamos pra lá, conhecer um pouquinho, mostrar um pouquinho da praia? Vamos lá. Claro. As principais questões de como funciona o sistema judiciário em Portugal, vistos, nacionalidade, abertura de empresas. Contamos um pouquinho da história dos imigrantes aqui. Nos próximos vídeos vamos trazer mais convidados para contar a sua história como imigrante aqui em Portugal. E se você conhece alguma história inspiradora que merece aparecer aqui, manda pra gente, comenta aqui, que quem sabe ela não aparece lá. Até a próxima!